Olá, bom dia. Vamos para mais uma devocional. Hoje a gente vai falar sobre Caim e Abel, tá? O tema é Caim e Abel, o coração da oferta. Desde já agradeço a sua presença, tá? Que Deus possa iluminar a sua vida, que Deus possa tocar em seu coração, que você esteja com o coração sensível para ouvir a voz de Deus e que a devocional de hoje venha falar com você profundamente, tá? Então vamos começar. Antes, deixa aquele like aí para poder a gente compartilhar devocionais com mais pessoas, que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas, tá? E é isso, tá? Também se vocês quiserem deixar, tá? A opinião de vocês sobre o nosso tema, vocês podem deixar no comentário, fiquem à vontade. Vamos lá, vamos começar. Você já parou para pensar que Deus não se impressiona com o que oferecemos com as mãos, mas com o que entregamos com o coração? Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, mas por dentro está tudo errado. Caim e Abel não eram tão diferentes em ofício. Um era agricultor, o outro era pastor. Mas a diferença está na essência da oferta e na motivação do coração. Leitura base para a nossa devocional se encontra em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Desse lado aqui, parte branca, Bíblia. Desse lado aqui, parte preta, devocional. Então, vocês estão vendo que eu já estou com Gênesis 4 aberto. O amarelo já é todo esse versículo que a gente leu, de 1 a 16, tá? E a parte destacada ali é o que a gente vai ver durante a devocional. Então, se vocês quiserem pausar, esse é o momento. Pausa o vídeo, leia o Gênesis 4 de 1 a 16 e depois volta para o vídeo aqui para a gente dar continuidade. Vamos lá. Caim ofereceu algo da terra. Abel ofereceu o melhor do rebanho. Deus se agradou de Abel e não de Caim. Deixa eu ir subindo aqui, senão pode ser que fique fora da visão de vocês aí no vídeo. Deus se agradou de Abel e não de Caim. Mas o problema de Caim não foi a colheita em si. Não foi a colheita em si. Foi o coração por trás dela. O texto diz que a ira de Caim se acendeu. E isso revela que o orgulho ferido falou mais alto do que a vontade de se corrigir. E Deus, com amor e justiça, ainda adverte, né? Ainda tenta, né, aconselhar Caim, dizendo o seguinte: se fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, o pecado está à porta. Ele deseja dominar você, mas você não deve dominá-lo. Não li errado não, né? É isso mesmo, né? Mas se não fizer, o pecado está à porta. Ele deseja dominar você. Porém, né, mas você deve dominá-lo. Isso. O pecado ele está à nossa porta tentando nos dominar todos os dias, toda hora, todo minuto. A palavra de Deus diz que o inimigo ele está ao nosso derredor 24 horas por dia tentando uma brecha, um espaço para entrar e fazer arruaça, para derrubar mesmo o ser humano. Então, o pecado está à porta, está batendo, está querendo entrar, né? Para poder dominar a gente. Mas a gente é que tem que dominar ele. A gente não pode se deixar ser dominado pelo pecado. A gente tem que dominar. Temos que ter o domínio sobre nossos desejos, temos que ter domínio sobre
as nossas vontades que a gente sabe que não agrada a Deus, né? E vamos continuar aqui. Gênesis 4:7. Vamos aqui na palavra, já está marcado em verde, está marcado em verde, tá? Gênesis 4:7 diz assim: se você fizer o bem, não se levantará. Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. É isso, gente, é isso. A gente, todo tempo, todo minuto, segundo, milésimo, o pecado está tentando dominar. Está tentando dominar. Mas a gente tem que dominá-lo e não deixar ser dominado, né? Vamos continuar. Deixa eu clicar aqui para poder subir um pouquinho, né? Essa palavra ecoa ainda hoje. Quantas vezes o pecado bate à nossa porta e a gente abre como se fosse uma visita esperada? O assassinato de Abel foi apenas a consequência de um coração que se negou a ser moldado por Deus. Vai vendo. E aqui vem um alerta espiritual. O problema começa dentro. Começa na motivação, na inveja, no orgulho, na recusa em ouvir a voz do Senhor. A gente a gente tem falado na devocional anterior sobre, acho que foi na última devocional, né? Gente, Deus está falando através das devocionais. Está falando. A gente tem que pedir ao Espírito Santo de Deus sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Entendimento, né? Para poder compreender o que Deus quer falar. Desde o momento que a gente se entregar, desde o momento que a gente se entregar realmente, sabe, Senhor, meu coração está aqui, ó, pega, amassa, quebranta, sabe, deixa ele bem sensível para ouvir sua voz. Vamos lá, vamos continuar aqui, né? Outras referências. Em Provérbios 4, versículo 23, vai dizer que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos dar uma conferida? Não se preocupa que já está separado aqui, tá? Não vamos ficar procurando igual no vídeo anterior. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida, né? Nessa tradução aqui da devocional, né, fala que guardar o coração porque dele procedem as fontes da vida. É o mesmo significado, gente, é o mesmo significado, tá? Tem gente que gosta de aproveitar essas diferenças e usar isso, né? Mas a Bíblia tem várias versões. A Bíblia é escrita, tem uma que é escrita assim, tem outra que é escrita assado. É a mesma coisa. Se você pegar o dicionário, pegar aqui, ó, pois dele, origem, é origem, né? Origina a vida. É origem, é começo. E aqui do outro lado procedem as fontes da vida. Proceder, né? É da onde vai surgir, gente, é o mesmo significado. É o mesmo significado. Então a gente tem que parar com essa
ideologia de que as Bíblias são diferentes. A diferença está em quem conduz a palavra de Deus. Porque as pessoas costumam pegar a palavra de Deus e colocar da forma que ela quer, que ela acredita ali. Ela não pega a palavra de Deus, ó, a palavra de Deus diz isso aqui. Ah, mas não, a palavra de Deus diz isso aqui. Acabou. Acabou. Jesus ele ensinava muito por parábola, né? Então Jesus ele uma vez questionado por que falava por parábola, se eu não estou enganado, tá? Vocês podem me corrigir aí, porque eu também estou aqui. O canal é canal do aprendiz. Não é só vocês que estão aprendendo, eu também estou. Basicamente, eu estou começando a ler a Bíblia agora junto com vocês. Basicamente. Porque eu li a Bíblia, mas não dessa forma que eu estou seguindo aqui agora com vocês. Né? E a intenção é a gente ir seguindo etapa até terminar. Né? E, e assim, eu estou aprendendo. Então, pode deixar nos comentários aí a sua opinião, que a gente vai estudar junto, a gente vai buscar na Bíblia, na palavra de Deus, tá? A gente vai buscar o entendimento dentro da palavra de Deus, o que Deus fala a respeito sobre determinado assunto, que por acaso eu estou falando aqui, né? E de repente você tem uma outra visão dessa passagem, mas aí a gente vai fazer o quê? A gente vai consultar a palavra de Deus e essas dúvidas vão ser sanadas, vão ser tiradas. A gente não pode sair desse aprendizado com dúvida. Não podemos. A gente tem que ter certeza do que a gente está aprendendo. Temos que ter certeza. E vamos continuar, né? Então aí a gente vai para outra referência aqui, que é Hebreus 11:4, que vai dizer aqui, estamos lendo aqui na parte da devocional, depois a gente vai conferir na Bíblia. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Vamos lá, Hebreus vai dizer assim, ó. Ali tem, tá vendo que na devocional não está completo? Na devocional ela bota 3 pontinhos, sinal de continuidade. Então por isso que é bom a gente vir na palavra de Deus para poder conferir. A gente não pode ficar só aqui com a devocional, a gente tem que ir na palavra e ver se está batendo. Então, na devocional, está dizendo que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Na palavra de Deus, vai dizer, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Ok, mas olha a continuidade que não está na devocional. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. 1 João 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Vamos lá em 1 João 12, né? Capítulo 3, versículo 12. Agora na Bíblia. Olhei para cá é Bíblia, olhei para cá é devocional, tá? Então vamos lá, na Bíblia, 3,12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão
eram justas, tá? Ah, e aí a gente pode deduzir aqui, né? A gente pode até o justas aqui quer dizer que eram boas, né? Porque se por um lado as obras eram más, por outro lado, né? Do lado do Abel, as obras, né? Eram boas, eram justas, era de acordo, né? Com que Deus se agradava, né? E a oferta de Caim não, de Abel, né? Era uma oferta compatível com o que estava no coração dele, que é o que a gente está vendo. Porque o que adianta eu ir ofertar, entregar o meu dízimo na igreja, dar uma oferta na igreja, se meu coração não condiz com aquilo que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo aquilo para me mostrar, só para dizer que eu sou dizimista, que eu sou ofertante, a gente engana os homens, a gente engana o pastor. Ó, pastor, tô colocando dízimo aqui, eu sou dizimista, hein? Mas a Deus a gente não engana. Deus sabe se você está dando a sua oferta, o seu dízimo com o coração, ou se você está dando. E aí? Como você tem entregado a tua oferta, o teu dízimo ao Senhor? Você tem entregado de coração? Ou você tem entregado para aparecer, para dizer que é o cara, para dizer, não, eu sou dizimista, eu dou oferta. O que seria de nós se não fosse Deus? O que seria de nós se não fosse Deus? Vamos continuar aqui, né? Então, paramos aqui em João. Vamos no desafio diário. Lembra que eu costumo falar que aqui, na hora de montar, desafio do dia, desafio de hoje, eu não gosto desse termo. Eu acho que o desafio que a gente aprende aqui tem que ser diário, tá? É uma coisa que a gente tem que buscar a fazer diariamente, até virar algo, sabe? Que tipo assim, você já vai começar fazendo automático. Vamos lá. Primeiro, examine sua motivação antes de qualquer atitude ou entrega. Examine. Por que que você está levando o seu dízimo para a igreja? Por quê? Por que você está entregando o seu dízimo na igreja, na casa do Senhor? E uma coisa que a gente vê muito, né? A gente entrega o dízimo. Eu estou botando a gente entrega, né? Usando no plural, para não ficar, sabe? Eu não estou aqui para apontar ninguém, né? As pessoas, quem faz isso vai entender que Deus está falando com ela. Mas aí a gente vai, entrega o dízimo lá por entregar, porque acha que, tipo assim, não, né, tem que mostrar que eu sou dizimista. Mas a pessoa, ela não para e não vê. Peraí, vamos examinar a minha motivação de entregar o meu dízimo ao Senhor. Minha motivação para entregar o dízimo ao Senhor. Agora eu vou falar de mim, tá? A minha motivação para entregar o dízimo ao Senhor é fé na palavra de Deus, no que a palavra de Deus fala.
E o próprio Jesus falou: trazei o dízimo e as ofertas à casa do tesouro, à casa do meu pai, né? Para que haja mantimento na casa do meu pai. Então, é um mandamento. Levar o dízimo para casa, né? De meu pai, para que haja mantimento. Marco, mas o que seria esse mantimento? Porque eu vejo muito pastor enriquecendo aí, tem muito pastor aí andando de carrão, segurança. Olha só, a minha parte é cumprir o mandamento, levar o dízimo. Agora, o que o pastor, o que a igreja faz com o dízimo, eles vão prestar conta com Deus. A minha parte, o meu entendimento, a minha motivação é levar o dízimo porque eu entendo que é um mandamento. E outra, eu não estou entregando o dízimo como muita gente às vezes pensa, né? Eu vou dar o dízimo para ser abençoado. Não. Você está entregando o dízimo porque você já foi abençoado. Deus te deu, abriu portas de emprego, Deus te deu um salário, te dá mantimento para dentro da tua casa. Deus, ele supre a tua necessidade. E você entendendo que é Deus que faz isso por você, automaticamente em gratidão e em motivação, você com o coração, né, alegre em fazer isso, você vai pegar os 10% que a Bíblia ensina. O que for fora disso, tá? Esquece, esquece, porque o que a gente vê tanta polêmica aí de que, nossa, tem uma agora aí que, pelo amor de Deus, né? É fulano que vai pregar, pede não sei quantos milhões, não sei quantos zeros, cifrões ali. Enfim, não estou aqui para julgar ninguém. Estou para falar a palavra de Deus. Mas a realidade é essa, e é isso que tem afastado as pessoas da casa de Deus. A única coisa que Deus ele fala na Bíblia é sobre o dízimo, é o mandamento. A oferta já é algo voluntário, tá? A oferta é voluntária. Você dá aquilo que você pode, o que você e se você quiser dar. O dízimo, não. O dízimo, ele já passa a ser um mandamento. Porém, Marco, mas eu não trabalho. Tá, mas você tem, o que você tem para poder dizimar a Deus? Sua vida. Deus está te dando um dia de vida. Esse dia consiste em 24 horas. 2 horas e 40 minutos você pode tirar para adorar a Deus. Isso é um dízimo. Isso é um dízimo. Em 2 horas e 40 minutos, você louva ao Senhor, você conversa com o Senhor, você jejua, você... O que mais? Ai, cara, dá tempo até para assistir um filme evangélico. É um dízimo. É um dízimo. O dízimo não se trata só do dinheiro. O dízimo não se trata... As pessoas elas associam o dízimo sempre ao dinheiro. Sim, a questão do dinheiro, né? Por exemplo, Deus me abençoa. Eu sofri um acidente, né, de moto e são 9 anos que Deus tem me abençoado com benefício, né, de auxílio doença. Deus me sustenta 9 anos. 9 anos. E eu lamento dizer muito com o coração dolorido, porque tem 2 anos que eu voltei para os braços do Senhor, para o caminho do Senhor. E, cara, olha como que Deus é maravilhoso.
Deus, ele não esperou eu voltar para os braços dele para me abençoar, não. Ele já estava me abençoando, só que eu não tinha essa mentalidade, eu não tinha essa visão. Eu não tinha essa visão. E agora que eu tenho essa visão, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo o meu pagamento e eu tenho consciência que é Deus que está me sustentando, que é Deus que está me dando o meu pagamento, a primeira coisa é o dízimo que eu separo. E separo com alegria. Separo com alegria. E eu vou te falar, as pessoas nem vê eu depositando meu dízimo. Sabe por quê? Porque lá na igreja tem o gasofilar. Gasofilar. É essa aí, é a caixinha que bota o- as ofertas e o dízimo. Eu, daqui de casa, eu tenho já o QR Code, a conta, né, da igreja em si. Então, eu daqui de casa, eu faço ali o Pix, né, do meu dízimo, já cai direto na conta da igreja. E aí, o que eu faço? Preencho o meu envelopezinho, tá? Digo, boto ali a data que eu fiz, a hora que eu fiz, o valor que eu fiz. Na hora que eu vou para o ensaio, não tem ninguém na igreja ainda, porque é só o Ministério de Louvor que está lá. Eu acho que nem o Ministério de Louvor vê eu colocando. Eu deposito lá o envelope. A diretoria, quando for fazer a análise, o levantamento, vai ver lá o meu envelope. Eu com Deus. É eu com Deus. É o que a gente está falando aqui. Vamos embora, vamos dar continuidade, porque o tempo, né, corre. 2. Peça ao Espírito Santo discernimento para saber se sua oferta é por amor ou por aparência. A gente já falou, não vamos nem entrar nesse mérito, né? Não vamos nem entrar nesse mérito. Acabamos de. Eu acho que só em um tópico aqui a gente já falou, acho que tudo que a gente vai ver aqui agora. Então, pedir discernimento para saber se a oferta é por amor, se você está fazendo aquilo por amor, ou se você está fazendo por aparência, para aparecer. 2. 3, na verdade. Ore por um coração quebrantado e sensível. Isso está falando pessoalmente, tá? Pessoal. Orar, pedir a Deus para que quebrante o seu coração, tá? E deixe o seu coração sensível, capaz de ouvir a repreensão de Deus com humildade, tá? Com humildade. E 4, vigie. O pecado espreita. O pecado está à porta. Porém, né, sempre tem um mais ali, porém, em Cristo somos mais que vencedores. Deixa eu beber uma água. Agora eu entendo por que os pregadores ficam com um copinho de água. Rapaz, a garganta vai secando. A garganta vai secando. Vamos entrar agora na chamada ao arrependimento. Se você percebe que tem alimentado atitudes parecidas com as de Caim, orgulho, inveja, dureza de coração, hoje é o dia de se arrepender. Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito que se entregou por nós. Ele é o único que pode renovar o nosso coração e nos ensinar a oferecer não apenas o que temos, mas o que somos. Aceite-o como seu Salvador e permita que ele te transforme de dentro para fora. No vídeo anterior, se você assistiu, né, a queda do homem, a gente falou sobre isso. Sobre, deixa eu mudar primeiro antes de ir para a igreja. Mano, a gente não tem esse poder. Se a gente ficar esperando a gente nos mudar, não rola. Não vai. Não vai. Tu vai continuar errando.
Tu pode até conseguir 1, 2 dias, 3. Daqui a pouco tua carne vai começar a formigar, vai começar a pinicar e você vai voltar a fazer o que você fazia antes. Então, é Deus que vai fazer isso. Quando você aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele te envia o Consolador para habitar em você, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo dentro de você, ele vai começar a te moldar. Como a gente já falou também em vídeos anteriores. Assim como o olheiro, né, vai moldando o vaso. Quem é que viu Ghost? Né, o personagem principal, eu não lembro o nome dele, mas o que virou o Fantasminha, né? No início do vídeo, eu acho que a função dele era essa, era olheiro, porque aparece ele e a... acho que é Demi Moore, eu acho que é. Ele e ela, no caso, né, tava lá fazendo um vaso, né, moldando um vaso, né, até que a namorada chega e estraga ali o vaso perde todo o sentido. Mas enfim, então é isso, é Deus que vai fazer a mudança que você precisa, tá? Não é eu, não é você, é Deus. É Deus, através do Espírito Santo, que vai passar a habitar em você quando você aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Aí as coisas vão começar a acontecer. É só você dar lugar. É só você dar lugar. Tá bom? E para a gente encerrar, vamos entrar aqui na oração, né? Eu peço que vocês leiam essa oração junto comigo, tá bom? Esvazie a mente, tá? Agora para de fazer, parar de fazer o que está fazendo. Eu não sei se está certo essa forma que eu coloquei, mas o que estiver fazendo agora, tá? Desvazie a mente e com o coração quebrantado, faz dessa oração aqui a sua oração. Tá? E vamos falar com o Pai juntos, vamos ler junto, tá bom? Vamos lá. Senhor Deus, Pai de misericórdia, hoje eu me coloco diante de Ti como um aprendiz que reconhece a necessidade de mudança. Purifica o meu coração, Senhor, que a minha oferta a Ti não seja apenas uma ação, mas uma expressão verdadeira de fé, amor e obediência. Me ajuda a dominar o pecado, a vigiar meus sentimentos e a viver uma vida que te agrade em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. É sobre isso, gente. É sobre isso. É sobre isso. Na oração aqui, ó, tem alguns pontos que é bom a gente voltar a refletir. Senhor Deus, Pai de misericórdia, ajuda. Ó, hoje eu me coloco diante de Ti, a gente está se entregando, a gente está se colocando nas mãos de Deus, tá? Me coloco diante de Ti como um aprendiz que reconhece a necessidade de mudança. Você sabe que você precisa mudar. Você sabe que tem algo na tua vida que precisa ser mudado, precisa ser transformado. E continua, purifica o meu coração, porque entendemos que o nosso coração é malicioso, tem nosso coração. Se a gente, gente, Jesus precisa habitar no nosso coração. E quando o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração, passa a habitar na gente, é onde começa a transformação. Daqui a pouco, quando você perceber, aquilo que você fazia, você já está começando a parar de fazer, até o ponto que você não vai estar fazendo mais. Entendeu?
que a minha oferta a ti não seja apenas uma ação. O ato de você entregar o dízimo, o ato de você entregar a oferta, não pode ser apenas uma ação. Ah, estou entregando porque estou entregando. Mas tem que ser uma expressão verdadeira de fé. Você tem que crer no que a palavra ensina sobre a entrega do dízimo e da oferta, que Jesus ensinou, o próprio Jesus ensinou, não foi nenhum outro profeta, foi Jesus que falou. Então, se Jesus falou, está falado. Que, né, Jesus falou, trazei o dízimo à casa do meu pai para que haja mantimento. Você tem que entender que essa tua atitude de entregar o dízimo é uma atitude de fé. Fé aonde? Na palavra, no que a palavra diz. Ô Marco, mas eu não entendi essa questão aí de para que haja mantimento. Como assim haja mantimento, Marcos? Vocês sabiam que a maioria das igrejas sérias, né, que levam a palavra de Deus a sério, elas têm ação social. E igrejas não são ajudadas pelo governo, não, gente. A igreja não é ajudada pelo governo, não. Então a igreja tem ação social. A igreja monta cesta básica para poder doar para quem precisa. A igreja, dependendo, às vezes tem muitas igrejas que não têm um terreno próprio, então aluga um lugar para se estabelecer. Aí a igreja tem que pagar aluguel, a igreja tem que pagar conta de luz, né? Dependendo do lugar tem que pagar água, a igreja tem que pagar manutenção de equipamentos, né? Porque a manutenção, por exemplo, recentemente, a igreja onde eu congrego era aquelas cadeirinhas de plástico, né? Desconfortável, mas a igreja trocou a cadeira toda, procurou a melhor cadeira, uma cadeira confortável. Nossa, gente, são coisas que você vê que até te anima, sabe? Te anima, você sabe, você vê para onde o seu dinheiro está indo e o que estão fazendo com o seu dinheiro. É uma igreja transparente, sabe? É uma igreja transparente. E isso dá motivação, mas você não pode se apegar a esse tipo de motivação. A motivação que você tem que se apegar é a fé que você tem na palavra de Deus. Você crê que Jesus falou que é para levar o dízimo na igreja. Então você leva porque você crê que Jesus falou. Obediência. Simples assim, tá? E aqui termina assim, ó, e a expressão verdadeira, né, de fé, amor e obediência. Eu acabei de falar, obediência. E, né, me ajudar a dominar o pecado, a vigiar meus sentimentos. Nós somos seres humanos. Enquanto a gente aqui viver nesse corpo, tá? As pessoas confundem muito, né? Porque fala assim, quem está na igreja se acha santo, alguma coisa do tipo. Na Bíblia, na palavra de Deus, o termo santo não é que somos santo, que não temos pecados, não cometemos erros. Não, não é isso. A palavra santo na Bíblia quer dizer separado. É um povo separado por Deus, é um povo separado para Deus. Eu estou me separando para Deus. Eu estou separando a minha vida para Deus. E aí entra a palavrinha santo. Não é porque eu não peco, não é porque
eu sou certinho. Não, eu sou pecador. Cara, eu erro pra caramba. Eu erro pra caramba. Então as pessoas confundem. Esse santo quer dizer separado. O justo, né, justificado, é aquele que aceitou a Jesus. Então, aquele que não aceitou a Jesus e que não está com Deus, acaba não levando esse título de santo. Não é porque, gente, olha só, tem muita pessoa fora da igreja. Olha só, agora vamos fazer uma comparação aqui. Tem pessoas fora da igreja, dentro da igreja. Tem pessoas fora da igreja que têm uma vida mais digna do que uma que está dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja de aparência. Tem. A gente vê muitos escândalos por aí, pelas redes sociais, pelas mídias sociais, por pessoas que estão dentro da parede, da igreja por aparência. Então, essas pessoas que estão na igreja por aparência, ela vai filmar uma coisa porque está achando engraçado e vai botar na internet, vai fazer piadinha com coisa de Deus. Entendeu? Dá para perceber pelos frutos, a gente percebe quem é de Deus e quem não é. Né? Pelos frutos conhecereis, conhecereis quem é. Então, uma pessoa que vem na rede social fazer piada com coisa de Deus, escandalizar, fazer com que um ímpio, né, uma pessoa que não é cristã, olhe para aquilo e fale assim, eu ir para a igreja para ficar assim? Para fazer isso? Só que entenda bem, tá? No grande dia que Jesus voltar, tanto as, o sol nasce para todos. Mas o que acontece? As pessoas que aceitaram a Jesus e foram justificadas, que receberam o Espírito Santo, aí eu estou falando das pessoas que aceitaram verdadeiramente. Porque lembra no vídeo anterior, de novo eu citando no vídeo anterior, falamos que o ladrão na cruz se arrependeu do pecado, de tudo que ele tinha feito naquele momento, e que Jesus ele conhece o coração, gente. Eu posso não saber o que passa no teu coração, na tua mente, mas Jesus sabe. E Jesus viu o coração daquele homem lá do lado dele na cruz e viu a sinceridade, o arrependimento verdadeiro. E falou para ele, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, no grande dia, ninguém vai escapar. Ninguém. Os que aceitaram a Jesus verdadeiramente, de coração, se arrependeram verdadeiramente. E os que não se arrependeram, aceitaram, estão lá no comodismo, estão fazendo piadinha, estão fazendo, né, levando, qual é a palavra que eu posso dizer? Estão escandalizando, né, fazendo vídeos aí que estão escandalizando e muito, fazendo com que pessoas que não aceitaram Jesus ainda não queiram aceitar, não queiram ir para a igreja. E a Bíblia nos alerta seriamente sobre isso. Ai daqueles por quem, né, vier o escândalo. Ai daqueles. Então, irmãos, tome muito cuidado com o que você posta na rede social quando o assunto é Deus, quando o assunto é Jesus. Porque se você escandalizar o nome do Senhor, ai de você. Não é eu que estou dizendo, não, é a palavra. É a palavra. E o que tem de gente escandalizando, fazendo com que pessoas não queiram chegar nem perto da porta de uma igreja,
não está no gibi, né? Então é isso, pessoal. Né? Então devemos vigiar os nossos sentimentos, né? Viver uma vida, né, que agrada a Deus em espírito e em verdade. E espero que essa devocional tenha falado ao seu coração. E não tem como a gente fazer devocionais mais curtas, né? Aí mais curto seria uma reflexão, uma pequena reflexão. Devocional, a gente tem que deixar o Espírito Santo agir da forma que ele quer agir, da forma que ele quer falar. Não tem como, gente, não tem como. Eu estou vendo agora o tempo de vídeo aqui, já tem 46 minutos de vídeo, mas não tem como. Deus vai colocando as coisas no coração, a boca vai falando e não tem como. E se você chegou até o final, tá? Se puder deixar aquele like para compartilhar essa devocional com mais pessoas e que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, pela verdade, tá? Vamos aprender juntos, gente. Vamos aprender juntos. Vamos compartilhar, vamos deixar o like, vamos comentar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Como eu falei, eu aqui estou para aprender também. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente tiver uns comentários para a gente poder refletir junto, a gente vai trazer, sabe, dentro do contexto em que a gente está conversando. Eu não vou nem falar debatendo, não gosto dessa palavra, porque a gente não debate a palavra de Deus, a gente conversa sobre a palavra de Deus. Então, quando a gente chegar num ponto que tiver comentários, a gente vai interagir mais, a gente vai buscar conhecimento, a gente vai buscar dentro da palavra de Deus e vai tirar qualquer dúvida que surgir, tá bom? E que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família e te dê um ótimo dia. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima devocional. Tchau, fui.